Meus caros, sejam bem-vindos ao nosso primeiro módulo do nosso curso, nosso bate-papo, nosso encontro, intitulado aí Fiscalização Tributária Municipal, Aspectos Teóricos e Práticos. Para que nós possamos desenvolver esse trabalho, este primeiro módulo vai se cuidar de alguns fundamentos, propriamente dito, sobre a administração tributária, o contexto em que ela se dá, para que quando nós formos falar nos módulos 2 e 3 sobre a fiscalização tributária propriamente dito, diferenciando-a das demais fiscalizações do município, em que pesem serem as mesmas relevantes, nós verificaremos que, em razão do objeto de cada uma delas, há sensíveis distinções. Se trata aqui de atividades que têm por propósito, no campo tributário, de se ocupar das relações jurídicas tributárias, de se ocupar das obrigações tributárias principais e acessórias, diferentemente do que ocorre com as fiscalizações de posturas, meio ambiente, vigilância sanitária, entre outras coisas. Repito, são igualmente atividades importantes, contudo, elas não se amoldam uma na outra e sequer possuem campo de convergência em termos de competências. Nós sabemos que para nós, no âmbito do direito administrativo, a competência é um pré-requisito para a validade dos atos. Em que pese muitos municípios terem essas fiscalizações misturadas em razão dos seus objetivos, nós vamos verificar ao longo desses nossos encontros, embora virtual, que acaba tendo um foco e um direcionamento que tira a energia do propósito daquilo que o município deve fazer no tocante aos serviços públicos, olhando sempre pelo viés da fiscalização tributária. Então, esse primeiro módulo, que está intitulado Administração Tributária e sua Essencialidade, abordará alguns conteúdos que vai nos permitir caminhar lá na frente, compreender o porquê da distinção da atividade fiscalizatória tributária, em que pese a mesma envergadura em termos de relevância, nós vamos verificar que o objeto de cada uma delas, seja da vigilância sanitária, do meio ambiente ou de posturas, e qualquer outra fiscalização que o município venha a instituir no interesse da coletividade, não convergem, não se confundem com a fiscalização dos tributos, tendo em vista que a fiscalização tributária tem por objeto as relações jurídicas tributárias e as obrigações tributárias inerentes a esses atos que têm como pressuposto o dever de entregar dinheiro. Para tanto, vamos tratar rapidamente da atividade financeira do Estado, tentando entender o que é isso, para que a gente possa ter um direcionamento para dentro do campo das receitas, que na atualidade advém da exigência tributária, da arrecadação dos tributos de forma geral. Vamos falar da autonomia financeira dos municípios, ou das unidades federativas, em especial dos municípios. Para tanto, vamos precisar discorrer de forma breve e direcionada sobre a organização político-administrativa do Brasil, que nós já sabemos, até porque nós estamos aqui entre autoridades que estão no dia a dia no exercício dessa função, que é a forma federativa de Estado. Vamos falar da competência do município, o que acontece se ela não for exercida. Na maioria dos casos, nós verificamos que esta competência é exercida de forma negligenciada, não na sua plenitude, até porque se costuma usar da tributação para se fazer política, o que não deveria ser. E como delineamento da fiscalização tributária, vamos aprofundar o conceito de administração tributária, até para que a gente compreenda que a fiscalização dos tributos, de forma geral, é um fragmento da administração tributária. A administração tributária deve ser tratada com cuidado, com zelo, com todas as situações que são importantes da administração, e a fiscalização tributária é uma parte dessa administração tributária. Integra ela. Então vamos tratar dos aspectos constitucionais e legais que tratam dessa atividade importante tanto para a União, Estado e Município, inclusive reconhecida no texto constitucional como atividade essencial ao funcionamento do Estado. Vamos falar das carreiras típicas e investiduras, até para que a gente observe como o texto constitucional colocou, no artigo 37, inciso 22, que foi acrescido pela emenda constitucional 42, falando que se trata de uma atividade essencial ao funcionamento do Estado e que deve ser exercida por servidores de carreira específica. Para que a gente entenda o que significa essa carreira típica, o que significa essa reforma administrativa que está tramitando no Congresso, que tem assustado muitos servidores país afora, dos 3 níveis de governo, para que a gente entenda exatamente o porquê da necessidade de uma estabilidade ou não, e entre outras prerrogativas. Tratar dos objetivos da administração tributária, direcionando, obviamente, para aquilo que a gente precisa, que é a arrecadação dos tributos, principalmente
quando há necessidade da intervenção da fiscalização tributária. O princípio da indelegabilidade, ou seja, não pode ser delegada ou privatizada, em que pese nós sabermos que muitos municípios, país afora, né, eu creio que não seja uma questão somente aqui de Santa Catarina onde eu estou, isso também deve ocorrer em Sergipe. Para quem acompanha aí os grupos de fiscalizações, verifica que é sempre um embate com o gestor, tentando impedir que se outorgue à iniciativa privada aquilo que somente uma autoridade, no sentido de quem foi investida mediante um concurso público, possa exercê-la. O que nós temos visto em muitos casos, com intervenção de Ministério Público, Tribunal de Contas e outros órgãos de controle, dizendo que essas atividades têm que ser exercidas por servidor de carreira e não pode ser outorgada a escritórios de contabilidade, a escritórios de advocacia, de auditoria, porque não diz respeito à iniciativa privada. Né? E caminhando para o fim desse módulo, o princípio da vinculação da atividade arrecadatória. Né? Nós vamos perceber que a competência tributária outorga aos entes políticos uma prerrogativa para instituir, arrecadar e fiscalizar tributos. Né? Nós precisamos entender o que significa essa vinculação da atividade arrecadatória. E, por fim, responsabilidades e responsabilização no campo da inserção em que está a fiscalização tributária, já que nós exercemos uma atividade vinculada e, como consequência, atrai responsabilidades. O CTN traz disposições inerentes a essas questões. Então, logo, é importante que a gente trate disso para que a gente tenha muito bem sedimentado o que é a fiscalização tributária, onde que ela deve ser alocada, quem que deve exercer esses cargos e o porquê deve exercer. Ok? Então, vamos seguir à frente.